Começando então, acho que o objetivo do nosso trabalho aqui é trazer o estudo da análise e da avaliação de políticas de redução tarifária do sistema de transporte público coletivo do Brasil. Acho que pode passar, Maria. E a relevância da nossa análise, né, se dá justamente pela abrangência desse estudo, porque impacta diretamente os 18 bilhões de passageiros que utilizam transporte público, isso, né, segundo dados antes ali da pandemia. Além disso, o transporte público responde por metade do deslocamento motorizado em cidades grandes e médias. No entanto, esse modelo de financiamento do transporte público, muito centrado na arrecadação tarifária, transfere o peso dos custos para os mais pobres, o que acaba dificultando a sustentabilidade econômica dos sistemas, quanto à adoção, né, de políticas mais inclusivas, como a redução de tarifas. E isso acaba gerando um ciclo de desequilíbrios, uma vez que essas tarifas mais elevadas acabam reduzindo a demanda, enfraquecendo a competitividade, né, frente ao transporte individual, o que contribui para a degradação do serviço, além de estimular inúmeras externalidades negativas, né, como o congestionamento e a poluição. A pandemia, ela acabou agravando muito mais esse cenário já caótico, uma vez que no período da pandemia a gente teve uma forte queda na demanda, da demanda pagante, né, ao mesmo tempo que houve um aumento de mais de 60% do preço do diesel, e além das pressões salariais sobre os rodoviários, enfim, o que quase que compõe uma tempestade perfeita, né, porque os custos eles eram crescentes e as receitas decrescentes. Então, nesse contexto todo, as tarifas elas tendem a subir de uma forma quase que insustentável, que acaba penalizando ainda mais esses usuários de baixa renda e intensificando também as tensões sociais semelhantes às manifestações que a gente já viu acontecer em 2013. Acho que pode passar aqui, Maria. Então, o estudo vai buscar avaliar o efeito da política de redução tarifária do transporte público urbano, ou TPU, no Brasil, né? Identificando as experiências concretas que a gente teve e também aplicando métodos econométricos para mensurar os impactos sociais e econômicos. Né? Apesar de existirem, assim, casos pontuais, como o congelamento da tarifa em Fortaleza, no Distrito Federal, e a adoção da tarifa zero em Maricá, no Rio de Janeiro, a literatura ainda é muito escassa, né? O que reforça essa relevância da investigação que foi feita. E entre esses casos possíveis que eu citei, Fortaleza foi selecionado. Acho que pode voltar. Isso. Fortaleza foi selecionado como estudo central por ser uma capital bastante populosa, por ter mantido o congelamento tarifário por um longo período, o que não aconteceu né, nas outras regiões que a gente citou, que continuaram reajustando as tarifas regularmente. Agora sim, pode passar. E aí, para análise, a gente vai estar utilizando duas metodologias econométricas que estão aí apresentadas no slide, né? A primeira delas é o controle sintético, uma metodologia que foi utilizada pelo Abad, Diamond e Muller, não vou errar aqui um pouco os nomes, mas o controle sintético ele é muito adequado para avaliar essas políticas adotadas por apenas uma localidade, criando uma curva contrafatual a partir da média ponderada das cidades similares que não adotaram a medida. Né? Então, foi possível comparar ali a trajetória de Fortaleza com as outras regiões metropolitanas e estimar, assim, os impactos específicos do congelamento tarifário. Além disso, a outra metodologia é diferenças em diferenças, ou DIF em DIF, do Card-Kruger, que é aplicada a partir de dados de pesquisas de orçamentos familiares, que cobrem períodos antes e depois do congelamento. Né? Então, essa técnica ela vai permitir a gente identificar as mudanças do gasto das famílias com o transporte coletivo e individual, descontando as tendências da região de controle, certo? E a base, né, de dados constituída para essa análise vai abranger inúmeras variáveis socioeconômicas e de mobilidade, que estão todas detalhadas nessa tabelinha. Eu até não vou me deter nela, porque são várias, como vocês podem ver, mas essa estrutura, né, robusta com toda essa base de dados é o que possibilita a gente avaliar tanto os efeitos macroeconômicos quanto os microeconômicos, né, ou seja, tanto os efeitos em emprego, PIB, demanda de passageiros, como também
sobre os impactos sobre a renda e o gasto das famílias. Pode passar. Agora, olhando um pouco, né, para o panorama geral aqui, e a justificativa da adoção de tarifas tarifárias do transporte público urbano, a gente vive, né, num contexto em que o transporte público urbano enfrenta ali uma queda estrutural de demanda, com perda de cerca de 25 passageiros ao longo dos 25 anos. Né? E essa redução, ela se dá principalmente pelo aumento das tarifas de ônibus em comparação ao transporte individual, como a gente pode ver nesse gráfico, em que a maioria dos anos a TPU fica acima de outros tipos de meio de transporte. A TPU vai ser sempre a segunda barrinha ali do ônibus urbano. As políticas de estímulo também de produção e de venda de automóvel acabam contribuindo para isso em alguma medida, e o crescimento da malha ferroviária também, muito embora esse meio de transporte ainda apresente uma cobertura bastante restrita. Né? E por fim, nesse slide a gente consegue analisar melhor no detalhe o gráfico, e a gente percebe que, salvo em 2013 e 2014, que as tarifas crescem abaixo da inflação devido a essas manifestações populares, né, que a gente vai detalhar mais para frente. Mas, via de regra, as tarifas sempre crescem mais do que a inflação, enquanto o transporte individual é beneficiado por políticas de subsídio, né? E aí a gente tem um efeito duplo aqui, né? O encarecimento do transporte coletivo e o barateamento do transporte individual, o que acaba incentivando essa migração do meio de transporte utilizado pelas pessoas. Pode seguir também. Além disso, no estudo ele já traz também essa comparação do preço da gasolina e do TPU, e quando a gente olha isso, a gente percebe que o encarecimento das tarifas de TPU em relação ao transporte individual fica muito claro nesse gráfico, né? Porque ele apresenta ali a relação entre o preço da gasolina e o preço médio das tarifas de ônibus desde 2006. E a tendência de encarecimento do TPU em relação ao transporte privado é muito clara. Essa relação entre gasolina e tarifa de TPU é muito importante, porque o custo do combustível é a principal referência no processo de escolha do modal por parte de usuários do transporte individual. Né? Então, se a gasolina fica muito barata em relação aos preços das tarifas, o uso do transporte individual motorizado se intensifica, o que ocasiona, né, grandes perdas para o TPU. E esse gráfico mostra que é exatamente isso que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. O gráfico também mostra a relação de crescimento da renda em relação à tarifa da TPU até 2015, né? O que indica que o aumento da renda tornou o TPU mais acessível até aquele ano. E isso ocorreu, né, porque de fato houve um aumento de renda nesse período, porém, esse aumento de renda também favorece o uso do transporte individual, uma vez que os gastos com o transporte individual acabam sendo muito mais elásticos do que os gastos com a TPU, certo? E aí pode passar, Maria. E bom, né, todo esse contexto da redução do uso do transporte público acaba gerando inúmeras consequências, né? A primeira delas, as consequências sociais, né, muito relacionadas ao aumento de mortes e acidentes de trânsito, né, o que implica, inclusive, custos sociais da ordem de 50 bilhões por ano. Além disso, as consequências ambientais relacionadas à emissão de gases poluentes e também a poluentes locais, que também ocasionam milhares de mortes anuais, especialmente em regiões metropolitanas maiores. E por último, né, mas não menos importante, as consequências econômicas, né? Já existem estudos hoje do IPEA e da FGV e de organismos internacionais que estimam que o PIB nacional perde entre 1% a 3% por conta dos congestionamentos, né? Então aqui todo esse movimento traz uma relevância muito importante, dado todas as consequências que ele gera. E pode passar também. Então, essa ideia, né, da política de redução tarifária, ela acaba gerando inúmeros impactos aqui, e já foi apresentado antes, né, mas então o sistema de TPU no Brasil apresenta uma tendência de aumento nos preços, exceto ali no ano de 2013, em que ocorreu uma redução ou congelamento
de preço em alguns casos, mas essa foi a ocasião em que mais de 100 cidades brasileiras reduziram seus preços devido às pressões populacionais. A União também, muito pressionada, eliminou a cobrança entre PIS e COFINS do serviço de transporte nesse período, mas, no geral, essas reduções de preço, elas acabaram sendo promovidas por meios de recurso do orçamento público, né? Algumas dessas situações foram representadas aqui pela tabela ao lado, mas após todas as manifestações que a gente teve, as tarifas voltaram a subir acima da inflação. E como muitas das medidas que foram tomadas, elas foram muito discricionárias, né, sem nenhum embasamento econômico, e sem as pressões, os prefeitos facilmente recompuseram as suas perdas momentâneas orçamentárias e reajustaram todas as tarifas acima da inflação, né? Contudo, independente da forma, né, de se promover as políticas de redução tarifária, sempre existem questionamentos se de fato essa é uma política benéfica. E no fim do dia, né, essas reduções que aconteceram em 2013, elas não são muito adequadas para realizar qualquer tipo de inferência em relação a esse assunto, uma vez que houveram reduções generalizadas no país, né, mas não teve, como eu comentei, os ajustes eles foram logo retomados, né? Então foram medidas muito pontuais de curto prazo, o que acabou inviabilizando essa avaliação da política, né? Porque a gente precisaria que essas alterações ocorressem por um tempo maior para a gente, de fato, conseguir mensurar o impacto econômico e social que isso teve. Então, para viabilizar a avaliação dessas políticas, a gente buscou regiões importantes economicamente, que implementaram medidas de redução tarifárias do TPU por períodos de maior prazo, como foi o caso de Fortaleza, que a gente já citou anteriormente, né, que acabou implementando... acho que pode passar aqui, Maria, desculpa, eu engatei aqui, isso. Mas então, como o caso aqui de Fortaleza, que implementou uma política de congelamento de preço entre 2004 e 2009, e para manter o preço da tarifa congelado, em julho de 2006, a prefeitura reduziu a alíquota do ISS das empresas operadoras de transporte, e essa medida também permitiu a criação da tarifa social no último domingo do mês. E para efeitos de estudo, né, esse caso apresenta uma vantagem que as demais regiões metropolitanas não promoveram essa política, né? Então, assim, a gente consegue realizar as comparações entre as regiões metropolitanas como se fossem um processo de avaliação dos efeitos desse experimento social, né, para, de fato, descobrir se houve impacto sobre a taxa de inflação e desemprego. A gente vai utilizar muito o método de controle sintético, que eu também expliquei anteriormente, né, e ele vai basicamente avaliar o resultado das políticas adotadas em determinadas regiões, comparativamente a regiões similares que não adotaram essas políticas, né? Então, basicamente, a ideia desse método é criar uma região sintética composta pela média ponderada das ações das regiões comparativas, de forma que essa região fictícia seja similar à estudada e possa servir do contrafatual que eu tinha comentado anteriormente, das políticas adotadas na região do estudo, né? Então, esse contrafatual construído pelo método, ele viabiliza que a gente visualize o comportamento da variável de estudo na região considerada, caso não tivesse sido implementada a política em foco, né? Então, é possível comparar daí o comportamento da variável de estudo naquela região após a implementação da política com o calculado na região sintética, e a diferença calculada é justamente a inferência sobre o resultado da política. Então, aqui o grande objetivo geral, no fim, é inferir se essa política de congelamento de preços da tarifa do TPU trouxe, de fato, algum impacto sobre as taxas de desemprego e inflação observados, né, nas regiões metropolitanas de Fortaleza, nesse período considerado, né? E, além disso, a gente objetivou também conhecer o impacto sobre a demanda do transporte público por essa política que teve e as condições de sustentabilidade do sistema de mobilidade, né? E aí, para construir esse contrafatual, foram utilizados os dados de outras regiões metropolitanas brasileiras e, quando não disponíveis alguns desses dados, foram utilizados os dados dos estados, né?
Dessa forma, então, a gente construiu aqui uma base contendo informações diversas, né, do período ali de 2001 e 2015, que a gente também já apresentou mais no detalhe quais foram as bases que a gente utilizou para cada uma das variáveis. Agora, estudando o impacto dessa política na inflação, eu acho que é importante começar apresentando o peso desses itens, do item do transporte público, na composição do índice de inflação, do INPC. Então, em outubro de 2019, que é a data desses dados aí, o impacto na inflação, o impacto do TPU na inflação é de 7,5% sobre o INPC no âmbito nacional. Além disso, além do impacto de 7,5% no âmbito nacional, a gente pode olhar o gráfico, que justamente mostra as duas curvas que a Amanda comentou. Então tem a curva sintética e o contrafactual ali, né? E a gente consegue observar a evolução do INPC acumulado em Fortaleza, nesses modelos tratados e sintéticos, né? E o impacto é justamente a diferença entre essas curvas. Então, esse gráfico é muito explicativo, porque dá para ver bastante essa diferença e nos permite entender o impacto na inflação. Então, observando o gráfico, não há dúvidas que houve redução direta da inflação durante o período da medida, tá? Que seria justamente essa diferença das linhas. E essa medida ela ajudou a defender outras medidas de oneração no preço da gasolina. Está muito vinculado com o que a Amanda disse entre o preço da gasolina, que incentiva o transporte individual, com esse custo do transporte público, né, a tarifa. E com base nesse resultado, é possível afirmar que a associação dessas medidas tem um impacto positivo sobre a inflação, porque o peso da gasolina ele é menor que o peso do transporte público na composição do índice inflacionário. Se a gente voltar ali na tabela, isso fica explícito. Então, dá para ver que o peso da gasolina é bem menor do que o da TPU, e na maioria das cidades, basicamente, algumas cidades tem uma diferença menor, mas em algumas cidades a diferença é gritante, tipo no Rio de Janeiro, que o peso do TPU é de 13% e a da gasolina é 1,7%. Então, isso é bem importante para a avaliação da inflação do impacto da inflação dessa medida. E seguindo aqui, a gente pode analisar também o impacto dessa medida no desemprego, que é muito relevante aqui para o âmbito econômico, analisar o nível de desemprego nacional, e se uma política consegue reduzir esse índice, é melhor ainda, né? E aqui a gente tem um gráfico do mesmo estilo do anterior. A gente tem a curva sintética e o contrafactual. Então, a diferença dessas linhas, elas nos permitem avaliar o impacto da medida. Então, aqui esse gráfico mostra a evolução do desemprego acumulado na região metropolitana de Fortaleza e considera também os dois modelos. E aqui a gente percebe que tem um efeito de médio e longo prazo com a adoção das tarifas fixas no transporte público. De fato, com o passar dos anos, dá para ver que a diferença fica maior, né? E acho que é importante lembrar aqui que os preços, a tarifa foi congelada só por 5 anos, mas todos os gráficos mostram o impacto dessa política nos anos seguintes, porque eu vou falar disso mais para frente, mas os impactos ficaram para o longo prazo também. E aqui a gente tem uma hipótese para avaliar esse gráfico, que é que a redução tarifária ela impacta mais o emprego de menor remuneração. Claro, quem tem um salário menor, uma renda menor, acaba ficando mais dependente do TPU, né, do transporte público, justamente porque o transporte individual ele tem um custo que, mesmo que a gasolina barata incentive o uso, se a renda da pessoa não for suficiente, ela fica obrigada a se locomover com o transporte público, né? Ela acaba não conseguindo optar. Então, isso é bem importante porque o impacto no público de menor renda e no desemprego também de menor salário, ele é mais relevante na avaliação dessa política. E aqui essa hipótese do efeito da redução tarifária em relação ao desemprego, ela é significante e ela se configura mais no curto prazo do que o observado nos índices gerais. E, além disso, a gente percebe que houve um efeito positivo dessa política de congelamento da TPU sobre a taxa de desocupação das populações de baixa renda. Então, basicamente, a redução da desocupação
após a medida. Um congelamento de preços, ele permitiu um aumento do nível de emprego, né, na região metropolitana ali de Fortaleza, muito ligado, claro, ao custo de transporte ser um ônus do contratante, né, e quem não tem, enfim, um emprego formal de carteira assinada e precisa se locomover, com o preço bem abaixo da inflação, o transporte fica barato e a gente tem essa possibilidade de locomoção dentro da cidade, da região, com um custo bem menor. E ainda falando do desemprego, esse gráfico aqui ele mostra, então, novamente, a gente tem a curva sintética e a curva do contrafactual, e a gente percebe que a diferença fica bem grande, bastante, maior parte do tempo, né? Principalmente depois da implementação da tarifa ali, da tarifa do preço congelado, né, da política, e de fato houve então redução dos desocupados e é muito legal observar que isso foi para além da medida. Então, os preços ficaram congelados até o ano de 2009, mas se a gente olhar os gráficos, tem bastante diferença entre as curvas até 2014, mais ou menos. Então, realmente teve um resultado de longo prazo essa política no nível de emprego, mesmo depois dos preços terem sido descongelados. Bem, é importante lembrar que, bom, nesse período da análise do estudo, o Brasil vivia um forte crescimento econômico, a renda da população mais pobre aumentava, o que gerava um efeito ambíguo sobre o transporte público. Assim. Por um lado, mais pessoas podem pagar por mais viagens, e por outro, mais pessoas podem comprar carros ou motos, né, substituindo o transporte coletivo. Então, bom, eu acho que a pergunta da pesquisa pode se resumir nesse primeiro momento como medir esse efeito puro, né, da política de congelamento de tarifa, separando desses outros fatores macroeconômicos. Assim. Então, a metodologia utilizada para responder isso foi, de fato, o método de controle sintético. No próximo slide, então, a metodologia, essa técnica, né, do método de controle sintético foi bastante explicado pela Amanda. E no próximo slide ainda, a tabela 7, pode passar um slide? Isso, aqui. Essa tabela 7, ela basicamente comprova a construção desse gêmeo estatístico quase perfeito, né? Os valores de PIB, desemprego, informalidade, antes do tratamento são exatamente próximos entre eles, né? O que acaba validando o modelo. No próximo slide, em resultados, esse gráfico 7, ele contém essas duas linhas, né, a fortaleza real e essa fortaleza sintética, e antes de 2004, né, as duas linhas elas estão praticamente coladas, e isso corrobora a ideia de que a fortaleza sintética ela é uma boa réplica do passado, e a partir de 2005, né, a fortaleza real ela começa a subir e se separar da linha da linha tracejada, né, a sintética, e essa divergência progressiva significaria que, com o congelamento em um cenário de inflação, né, a tarifa real estava caindo, tornando o ônibus cada vez mais barato. Isso incentivou mais pessoas a usarem esse sistema. E após 2009, com o fim, né, do congelamento e os reajustes tarifários, a gente acaba vendo um movimento inverso, né? As linhas começam a convergir e em alguns anos a demanda real fica abaixo da projetada. Isso sugere um efeito rebote ou correção, onde os aumentos tarifários após um longo período de congelamento impactaram negativamente a demanda. No próximo gráfico, a tabela 8 nos dá os números exatos, né? O gráfico 7 nos mostra a tendência, a tabela 8 aqui nos dá esses números exatos. Ela quantifica essa diferença entre a demanda real e a projetada pela fortaleza sintética. O impacto positivo se torna consistente já em 2005, né? Com 0,9%. Isso significa que naquele ano o volume de passageiros... E aí ele cresce ano a ano, né? A partir de 2005 ele cresce ano a ano, atingindo um pico extraordinário mais ou menos ali em 2009, com um aumento de 8,9%, o que significa aí que o volume de passageiros foi quase 9% maior do que teria sido sem a política de congelamento. E já no período pós-tratamento,
os números ficam negativos, com destaque ali para 2013, com menos 5,9%, né, corroborando essa ideia de que do efeito depressivo causado pelo fim da política e pelos reajustes subsequentes, né. Em resumo, assim, essa análise ela demonstra que a política de congelamento tarifário em Fortaleza cumpriu no curto e médio prazo o objetivo de estimular o uso de transporte público, um pico de quase 9% de pessoas a mais, só que, no entanto, os dados também alertam para as consequências de se interromper uma política dessa de forma abrupta, resultando em uma queda significativa da demanda posteriormente. No próximo slide, agora, antes um pouco. No próximo, eu acho. Aí, não, volta um pouquinho. O impacto do congelamento tarifário na sustentabilidade do sistema. Agora o estudo ele avança a análise, levando à seguinte pergunta. Será que ela conseguiu promover uma mudança mais profunda, tornando o sistema de mobilidade como um todo, né, mais sustentável? No próximo slide, para responder se houve uma mudança na matriz modal, né, o estudo utilizou, então, a metodologia de DIF-INDIF, diferenças e indiferenças, explicada pela Amanda no início, né, que vai comparar basicamente a evolução de um grupo tratado, Fortaleza, com um grupo de controle, outras regiões metropolitanas, antes e depois da intervenção. No próximo slide, a gente contém os resultados, e a tabela 9, ela mostra uma tendência clara, assim, entre 2002 e 2008, todas as regiões metropolitanas analisadas, elas tiveram uma queda significativa no percentual de famílias que usam transporte público, o que reflete a migração, né, para o transporte individual, impulsionada pelo crescimento da renda. A Fortaleza, no entanto, ela foge completamente dessa tendência, aqui a queda foi de apenas 1,67 pontos percentuais. Esse é o primeiro e o robusto indício de que o congelamento tarifário ele exerceu um efeito protetor, segurando os usuários no sistema público. No próximo slide, a tabela 10, ela formaliza estaticamente essa evidência, né? O modelo de regressão de efeitos fixos, que é o mais adequado, mostra um coeficiente de diferenças em diferenças de 0,14 pontos percentuais com um p-valor de 0,01, o que confirma, assim, com alto grau de confiança que a política de congelamento ela aumentou a proporção de famílias que utilizam transporte público em Fortaleza. Em um contexto de queda generalizada, o sinal positivo é economicamente bastante significativo. No próximo slide, uma pergunta que elucida o resultado seria o seguinte, mas será que a política ela só evitou que as pessoas saíssem do sistema ou também atraiu pessoas que usavam carro, por exemplo? Né, isso foi analisado a partir dos gastos com combustível. A tabela 11, ela demonstra que, enquanto outras cidades não havia uma tendência clara, Fortaleza se destacou novamente com uma forte redução de 7,28 pontos percentuais, né, no percentual das famílias com gasto em gasolina. Isso é um indício de que a política ela pode ter induzido a uma substituição modal, fazendo famílias trocarem o carro pelo ônibus. No próximo slide, com a tabela 12, que testa essa hipótese do modelo DIT, né, ela possui uma interpretação um pouco mais cautelosa, porque o coeficiente de menos 0,05 pontos percentuais ele é negativo, como se esperava, mas o p-valor é 0,11, o que não atinge o limiar de significância estatística convencional, que é geralmente de 5% de significância, né? Portanto, é rejeitada a hipótese nula da redução no uso do transporte individual. Quando olhamos esse resultado, assim, junto com a drástica redução de 7,28 pontos percentuais da tabela 11 anterior, né, é possível que a política tenha impactado o uso do transporte individual. E essa política tornou o transporte público relativamente mais atraente e forneceu indícios de que possivelmente conseguiu atrair novos usuários de outras modalidades. No próximo slide, o estudo deixa o caso específico de Fortaleza e avança por uma discussão central do financiamento do transporte público. O objetivo é criar um modelo o objetivo é criticar o modelo tradicional, que depende quase exclusivamente da tarifa paga pelo usuário, e propor um leque de alternativas de financiamento mais justas e sustentáveis. E
A sessão ela está organizada assim, em duas partes. Primeiro, a crítica ao modelo atual e o segundo, a apresentação de novas fontes de financiamento. Né? O modelo vigente ele seria injusto porque ele coloca o peso de financiar o sistema nas costas do usuário, que muitas das vezes é uma pessoa de baixa renda, enquanto isso os usuários do transporte individual, que geram custos para a sociedade com congestionamento e poluição, não pagam por essas externalidades. E isso o estudo poderia nos passar uma outra pergunta, né? E se usássemos o orçamento público para subsidiar o sistema de baixa tarifa? No próximo slide, né, apesar de parecer uma solução simples, usar o orçamento geral apresentaria três problemas graves, né, relacionados ao conceito de custo de oportunidade. O primeiro é que ele é regressivo, porque a tributação indireta faz com que as pessoas mais pobres continuem a bancar o sistema. O segundo é que ele cria uma concorrência por recursos escassos, ali com saúde e educação. E o terceiro é que é instável, sujeito a mudanças políticas, né, como visto no caso em São Paulo, com Erundina e Maluf, o que inviabiliza o planejamento de longo prazo. Portanto, o estudo defende que a solução não é essa, mas sim uma mudança de paradigma, criar fontes de receita que façam com que os geradores de externalidades negativas e os que beneficiam o TPU paguem por isso. No próximo slide, diante dessa crítica, o estudo ele avança na sua proposta central, detalhada nesse quadro aí. Ele não defende que existe uma solução única, mas que existe um leque de fontes de alternativas de financiamento. Esse quadro ele é uma ferramenta analítica crucial, porque ele lista ali, avalia cada uma dessas opções, que eu não vou tratar cada uma, porque seria teria bastante tempo para analisar cada uma dessas possíveis, mas as fontes propostas, né, elas deveriam ser guiadas por princípios claros, que devem ser progressivas, devem funcionar como uma taxação pigouviana, né, onerando quem ingere externalidades, e devem ampliar a base de financiamento, incluindo empresas e proprietários que se beneficiam da existência de um bom sistema de transporte. Em conclusão, né, o estudo ele é bastante categórico, não existe uma solução única, uma fonte única que resolva o problema. A solução reside em combinações inteligentes das fontes listadas aí, adaptadas à realidade de cada cidade. Essa mudança ela não é apenas técnica, mas também política. No próximo slide, o estudo, ele, a partir de tudo que a gente viu aqui, identifica uma crise estrutural no transporte público brasileiro, né? Não se trata de uma simples mudança de preferências, mas de um círculo vicioso, né? De um lado, políticas públicas historicamente fomentam o transporte individual e, do outro, as tarifas do TPU sobem continuamente, tornando menos competitivo. Isso gera um ciclo insustentável. A queda na demanda aumenta os problemas de congestionamento e poluição. Quem paga a conta são os usuários ativos de baixa renda, através de tarifas altas, enquanto os maiores geradores desse problema, as camadas mais ricas, quase não contribuem, né? E o resultado é mais queda de demanda, menos receita e nova alta de tarifas. É um sistema que se autoalimenta de modo negativo. No próximo slide, o caso de Fortaleza ali entre 2004 e 2009, ele serve como um benchmark, um indicador, uma prova de que é possível quebrar esse ciclo, né? A política de congelamento tarifário, que na prática foi uma redução tarifária real, produziu resultados positivos em várias frentes. Ela recuperou a demanda com um pico de 8,9% a mais de passageiros, agiu como um controlador da inflação, como a gente viu com a Maria, aumentando o poder de compra, especialmente iniciou um transporte mais barato, ampliando as oportunidades de emprego e, crucialmente, promoveu a sustentabilidade modal. E no próximo slide, né, e o último slide, contudo, o estudo ele é categórico, né? Maria, pode desligar o microfone rapidinho? Aí. Contudo, o estudo ele é bastante categórico. Reduzir a tarifa sem mudar a forma de pagar por ela é insustentável. Assim, a recomendação central do estudo é a adoção de um modelo de financiamento extraordinário. Isso significa superar o modelo atual, diversificando as fontes de receita, né, para incluir agentes que se beneficiam do TPU ou que geram externalidades, como usuários de carros e empresas. Né? Então, esse modelo é mais justo por ser progressivo e fazer com que o poluidor fazer o poluidor né, pagar por internalizar os custos e quebrar esse ciclo de altas de tarifa. O próximo slide encerra, né, agradecendo.
É isso, pessoal. Muito obrigada.